Olá pessoal, quem fala aqui é a Arte Giro Cursos. Hoje vou falar um pouco mais para vocês sobre trabalho em altura, né? Conforme a NR 35. Os assuntos que eu vou abordar com vocês aí vai ser de suma importância, tá? Lembrando que a gente está indo para a aula número 2 sobre trabalho em altura, tá? Para quem não conhece, a Arte Giro Cursos e Consultoria, a gente tem uma página aí uma página na internet aí, tá? A gente tem alguns cursos e treinamentos online, tá? Quem quiser conhecer, abaixo do vídeo do YouTube a gente tem um link, tá? Então a gente tem um link de acesso aí. Quem quiser tiver uma curiosidade de conhecer aí a Arte Giro Cursos, entra no nosso link lá, entra na nossa página lá. Vocês vão ver lá alguns cursos que a gente passa para vocês os treinamentos aí via online. Se for preciso, até presencial, a gente tá dando esse treinamento para vocês aí, tá? É bastante interessante, importante, tá? E quem tiver curiosidade, pode acessar nosso link lá e conhecer nossa páginas lá, tá? Então, hoje eu vou estar passando para vocês aí a aula 2 sobre trabalho à altura. Vou falar sobre alguns temas aí, né? Vou falar um pouco sobre permissão de trabalho, vou falar um pouco também sobre medidas de controle, tá? Sistema de proteção coletiva e vou falar um pouco também sistema de proteção individual. E para encerrar aí, depois a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual, tá? Que são aí os a NR6, os EPIs, tá? Então a gente já vai dar o início aí pra gente, você está qualquer dúvida, pode estar mandando mensagem, pode estar fazendo pergunta, curta aí a nossa página no YouTube, tá? Curta aí. Qualquer dúvida nós estamos aqui para tirar. Permissão de trabalho, tá? Só para a gente iniciar, é a chamada APT, tá? Que é a permissão de trabalho. É um documento destinado à liberação de trabalhos que envolvam riscos para os executantes e para a empresa, tá? Então, quando a gente fala executantes, são as pessoas envolvidas e a empresa que ela tem a responsabilidade pelaquela atividade lá, tá? Então, ela tem que proporcionar para o colaborador aí um ambiente seguro para a execução do trabalho. Esse documento é uma ferramenta de prevenção que visa identificar e avaliar previamente os riscos dos trabalhos a serem executados, com potencial de risco de provocar danos às pessoas ou à propriedade. Tá? Então, isso aí é um pouco sobre trabalho, são as permissões de trabalho para o trabalho em altura. Tá? Então, aí a gente tem que fazer uma breve avaliação dos riscos antes de executar qualquer atividade aí. A permissão de trabalho à altura deve ser emitida em 3 vias, tá? Respectivamente, tem que ser em 3 vias. Uma via vai ficar disponível no local de trabalho, tá? Fica com a pessoa que está executando o trabalho, ou até mesmo com um encarregado, um líder, um supervisor que está na frente de trabalho. Só que essa permissão ela tem que estar na atividade, na frente de trabalho da atividade. Caso alguma fiscalização, caso algum setor responsável venha fazer uma auditoria, isso tem que estar presente naquele local, tá? Para não dar nenhuma não conformidade. Entregue aos responsáveis pela autorização da permissão de trabalho, tá? Que são os setores responsáveis, que a gente costuma falar, que são aí os setores responsáveis, tá? Então, geralmente é o setor da segurança do trabalho também fica com uma cópia e uma outra cópia fica para você estar arquivando junto aí à empresa, tá? Esse arquivamento também é bastante importante, tá? Lembrando que toda permissão de trabalho aí, ela tem um início, tá? E tem um fim. Então, se você abriu aquela permissão de trabalho na parte da manhã, no final da tarde você tem que finalizar, tá? Fechando a permissão de trabalho. Deve conter, a permissão de trabalho deve conter alguns requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho e a disposição de medidas estabelecidas na análise de risco, tá? Então deve conter uma relação de todos os envolvidos e suas autorizações, tá? Todos os nomes das pessoas envolvidas naquela atividade tem que estar constando
na permissão de trabalho, ser assinada pelo responsável pela autorização da permissão de trabalho, geralmente o supervisor aí de trabalho à altura, é a pessoa que é qualificada, treinada para fazer essa liberação, tá? Que é a parte da documentação. É, ter a validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, tá? Então, quando a gente fala restrita ao turno de trabalho, vamos dar um exemplo aí. Se você trabalha por turno, por exemplo, vou dar um exemplo, das 7 às 15 é um turno, das 15 às 23 é outro turno, tá? Então, essa permissão de trabalho aí, ela tem que ser ela tem que ser uma, você fecha uma permissão de um turno e no turno anterior você vai ter que abrir uma nova permissão de trabalho. Mas às vezes a pergunta pessoal vai perguntar, mas por que tem que ser aberta uma nova permissão de trabalho? Porque dependendo da atividade diferente, as pessoas que estão envolvidas na atividade são pessoas diferentes, tá? Então por isso que é importante. Você tá cada turno de trabalho você tem uma permissão de trabalho nova aí. Podendo ser revalidada pelo responsável pela autorização nas situações que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou no equipamento, na equipe de trabalho. Mas vou dar um exemplo, a equipe das 7 às 15. No dia seguinte, eles podem revalidar aquela permissão de trabalho? Sim. Se a atividade que você for fazer for a mesma, você pode estar revalidando. Só que lembrando, das 7 às 15. Das 15 às 23 é uma outra permissão de trabalho, que também pode ser revalidada, mas só que a única coisa que tem que constar é as mesmas pessoas que tem que estar na frente de trabalho e o mesmo responsável, para poder ter validade. Encerrada após o término da atividade e organizada de forma a permitir sua rastreabilidade, tá? Então, caso aí o Ministério do Trabalho vá fazer uma fiscalização na tua empresa, você tem que ter um arquivo desse, uma permissão de trabalho dessa arquivada em sua empresa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre medidas de controle, tá? Existe algumas condições, alguns parâmetros que a gente tem que estar seguindo aí. Uma delas é o exame médico, tá? Uma avaliação médica que a gente tem que passar para poder você estar apto para atividade. Condições físicas, tá? Condições técnicas, condições de ambiente, alimentação, tá? Isso daí tudo faz parte para você estar apto aí para sua atividade, tá? Então você tem que estar bem aí de saúde para poder estar fazendo essa atividade de trabalho em altura. Algumas medidas de proteção, tá? São lá os exames médicos necessários para o trabalho em altura, que é o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, tá? Nele tem que estar constando aí para você estar apto para o trabalho na altura aí o eletrocardiograma e o exame principal, que é o eletrocefalograma, tá? Esse é o exame principal aí que habilita o trabalhador em sua atividade em altura, tá? Aí vai ter um exame lá de glicose, um exame de hemograma completo, tá? Acuidade visual, tá? Então, esses são todos os exames necessários para habilitar você para atividade em altura. A prevenção de quedas deve-se considerar os seguintes fatores, tá? A redução do tempo de exposição, impedir a queda, limitar a queda e proteção individual. São alguns fatores principais que a gente tem aí. Algum sistema de proteção coletiva, tá? Para a prevenção de quedas aí. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou projeção de materiais, tá? Então isso daí são situações obrigatórias, tá? Que ali mesmo já especifica, a ENER já está dizendo aí que é obrigatória a instalação de proteção coletiva, tá? Onde houver risco de queda. Outra coisa também importante aí também, quando a gente fala em proteção coletiva, os guarda-corpos, tá? Os guarda-corpos são elementos de proteção contra quedas de pessoas e objetos, tá? Então aí o guarda-corpo faz parte da atividade também. E bandejas de periferia, tá? São aquelas bandejas são elementos de proteção coletiva que restringem ou limitam os efeitos de quedas de objetos
protegendo pessoas, materiais e equipamentos de níveis inferiores ao acidente, tá? É uma forma de você proteger, tá? Isso aí geralmente você vai encontrar muitas essas bandejas periféricas aí, periferia, geralmente você vai encontrar muito aí na parte da construção civil. Construção civil você vão se deparar muito com esse tipo de proteção aí, que é bastante importante para evitar o risco de qualquer tipo de acidente aí. Proteção de vãos livres, tá? Então vocês estão vendo ali na imagem ali, o correto é você isolar um local, tá? Isola aquele local onde se faz qualquer atividade para evitar que tenha uma queda, tá? As aberturas em lajes são espaços através do qual materiais e equipamentos podem ser projetados e atingir operários que estejam em níveis inferiores da construção. Foi o que eu falei para vocês. Para evitar esse tipo de acidente, as aberturas são fechadas com madeiras comprensados, fichada a laje. Fixada a laje, tá? Então isso daí tem que estar bem fixada a laje aí para poder estar tendo uma proteção maior aí. Redes de segurança, geralmente vocês vão passar em frente a alguns prédios, às vezes que está em construção aí. Vocês vão se deparar com aquela rede cobrindo o prédio todo lá, tá? Para quem não tem o conhecimento, essa rede aí são redes de segurança, tá? Porque às vezes tem residências ao lado, prédios ao lado, tá? Então isso daí é bastante importante. Construídas por cordas de fibras sintéticas ligadas por nós, formando um conjunto elástico de malha quadrada, tá? Também bastante importante na atividade. Aí tem alguns tipos de redes, né? Tipo tênis, verticais de fachada, horizontais de consola e tipo forca, tá? São alguns tipos de redes que tem aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre sistema de proteção individual, né? Para prevenção de quedas. Um sistema de proteção individual contra quedas em altura garante a retenção segura de uma queda de forma que a altura da queda seja mínima, tá? A força de retenção, que a gente diz, a força de retenção é a força de impacto aí, não provoque lesões corporais. Uma vez retida a queda, a posição do usuário deve ser adequada à espera de auxílio, tá? Então é bastante importante. Um sistema contra queda de altura, tá? É composto pelo quê? Pelo cinto, tá? Pelo um talabarte duplo e pelo um sistema de ancoragem, tá? São os três processos que a gente tem que estar seguindo aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre equipamentos de proteção individual. Usar sempre o equipamento de proteção individual adequado e uma medida eficaz de proteção, tá? EPI, tá? Equipamento de proteção individual, conforme NR6 aí. Todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador, tá? Toda empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI quando adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Algumas obrigatoriedades: o uso do EPI é obrigatório nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender a situações de emergência, tá? Então são todas as condições aí que a gente tem que estar, que é obrigatório a utilização dos EPIs aí. A legislação de segurança e saúde do trabalho obriga-se o empregador, quanto aos EPIs, a adquirir o tipo adequado à atividade do empregado, tá? Então vai depender muito da atividade da empresa, com o que a empresa for trabalhar. Se a empresa trabalhar com alguma atividade especial, tem que ser alguns EPIs especiais também, tá? Para poder atender o trabalhador e trazer a segurança na atividade. Treinar os trabalhadores sobre o seu uso adequado e tornar o seu uso obrigatório, tá? Então tem aquela, a gente chama a integração, tá? Aí todo funcionário que inicia na empresa tem que ser feita uma integração. Nessa integração a gente vai falar um pouco sobre a NR6, tá? Então a gente vai falar aí sobre o uso adequado dos EPIs, tá? Porque não é somente a empresa fornecer,
ela também tem que informar o funcionário, treinar o funcionário da forma mais adequada de você estar utilizando daquele EPI lá, tá? Substituí-lo quando danificado ou extraviado, higienizá-lo e fazer a sua manutenção, tá? Lembrando que é, todo funcionário ele é responsável pela guarda e conservação do seu IPI, entendeu? A empresa ela fornece, tá? E o colaborador ele tem uma responsabilidade de guardá-lo, né? E mantê-lo. Obriga-se o empregador quanto ao IPI a usá-lo para o fim que se destina e responsabilizado pela sua guarda e conservação, foi o que eu falei para vocês. Comunicar ao empregado alterações que tornem seu uso impróprio, tá? Então, se você observar aí que o teu IPI aí tá rasgado, tá danificado, ou veio com algum defeito de fábrica, é, já faz a troca junto à empresa, tá? Que se torna impróprio para a tua atividade. Os EPIs devem ser escolhidos adequados aos riscos pré-identificados, levando em consideração os seguintes aspectos, tá? Tem lá o tempo de exposição ao risco, tá? A frequência, a gente tem a gravidade, as condições do local de trabalho e seu entorno, tipo de danos passíveis ao trabalhador, estruturas físicas do trabalhador, tá? E tem aqui tamanho 1, tamanho 2, né? É, sua utilização é obrigatória e de extrema importância à saúde e segurança do trabalhador, tá? Então aqui são alguns EPIs que a gente utiliza aí na atividade de altura, tá? São alguns acessórios também, tá? Que fazem parte da atividade de altura também, são bastantes acessórios. Hoje no mercado a gente tem de vários tipos de acessórios aí. Para a realização da atividade de altura são necessários obrigatoriamente os seguintes equipamentos de proteção individual, tá? Capacete de segurança com a jugular, tá? Isso daí faz parte da atividade. Um calçado de segurança, tá? Um óculos de segurança incolor ou escuro, de acordo com a necessidade, tá? Dependendo da sua atividade, dependendo da sua empresa. Um cinto de segurança tipo cinto paraquedista. Vestimentas adequadas ao tipo de trabalho. Luva conforme a necessidade do local da atividade, né? Um protetor auricular é de acordo com a necessidade também. Dispositivos anti-quedas. Cinto porta-objetos, tá? Dispositivo de comunicação conforme a necessidade também. Tudo vai depender da tua necessidade. Aqui tem um exemplo aí da proteção aí, alguns EPs que a gente tem que tá utilizando lá, foi o que a gente falou lá, né? Tudo que a gente falou anteriormente tá nessa imagem aí. O capacete de segurança, né? Tá? Esse capacete de segurança é um capacete específico para atividade de geralmente trabalho em altura, tá? É um capacete específico para isso mesmo. É um dispositivo que serve para proteger a cabeça de impactos externos, ou seja, protege a cabeça em trabalhos onde há risco de queda de materiais. Trabalho em altura é um choque, ou dependendo, é um choque elétrico aí. Todos os trabalhadores em serviço em altura deverão utilizar capacetes com jugular, tá? A jugular tem uma importância muito grande na sua utilização, tá? Então é importante, porque às vezes a pessoa tem costume de pegar o capacete, utilizar apenas o capacete sem a jugular. Mas o essencial do capacete é a utilização de jugular, tá? Calçado de segurança também, tá? Destinam-se a proteger os pés do trabalhador contra acidentes originados por agentes cortantes, irregularidades e instabilidades de terrenos e evitam queda causada por escorregões, tá? Então, esse calçado de segurança também aí vem com CA, tá? Vem com a numeração, tem de vários modelos, vários tipos aí, só que o que habilita a sua utilização aí é o CA. O CA tem que estar conformes aí, o certificado de aprovação tem que estar conformes a nova vigente aí. O óculos de segurança, tá? O óculos de segurança são dispositivos que protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, radiação infravermelho e respingo de produtos químicos, tá? Então são EPIs aí de
importante para estar utilizando no dia a dia também aí. As luvas de vaqueta, tá? Indicada para trabalhos em altura, tá? Em torres, estruturas metálicas. Indicada também para trabalho com cordas, movimentação de carga e rapel, tá? Isso daí a gente sempre orienta, nunca utilizar a mão aí sem nenhuma proteção para evitar aí evitar qualquer tipo de risco aí de você estar se machucando, tá? Então utiliza aí a luva. A luva é bastante importante na atividade de altura também. Cinturão paraquedista, tá? Em atividades com risco de queda e altura superior a 2 metros, deve ser usado um cinto paraquedista com uma ligação frontal ou dorsal, tá? No qual tem o objetivo de proteger o usuário contra risco de queda em trabalho de altura ou ainda risco de queda no posicionamento em trabalhos em altura, tá? Então o cinturão ele é importante na atividade aí. O cinturão paraquedista é composto por fitas, fivelas de ajuste, fivelas de engate, pontos de conexão e outros elementos que, quando vestido, é ajustado de forma adequada, retém uma pessoa em caso de queda e depois durante a sua suspensão, tá? Então são aí suas descrições aí para a sua descrição do cinturão paraquedista para a tua atividade aí. Aqui a gente tem um modelo aqui de um cinturão paraquedista, só para vocês entenderem, entendeu? Para vocês observarem, entender eles aí, entender que são a maneira que identifica aí. No quadro do lado a gente tem aqui uns fatores aqui, tá? Especificando cada item por item aqui do cinturão de paraquedista. A gente tem também o cinturão abdominal, tá? O equipamento que envolve no mínimo a cintura do trabalhador e ajustável possui elementos de engate nos quais é fixado no talabarte, tá? Geralmente esse tipo de cinturão abdominal geralmente é utilizado muito por pessoas empresas que trabalham com energia elétrica, tá? Eles utilizam para fazer a manutenção em redes elétricas, tá? Então é bastante importante sua utilização. Esses equipamentos têm a finalidade de posicionar o trabalhador, sendo que acima de 2 metros é obrigatório também para o uso de cinturão paraquedista. Tá? Então, algumas imagens para vocês verem. Isso aqui é um cinto porta-objetos, também utilizado para manutenção. Geralmente pessoas que trabalham para fazer manutenção elétrica utilizam também esse porta-objetos aí, que é de funda importância aí. Deve-se utilizar cinto porta-objetos. Dessa forma, as ferramentas necessárias ficarão na cintura de suas mãos, estarão livres, facilitando a movimentação sobre a estrutura. Tá? Então, isso aqui é mais para você ter uma facilidade na atividade. Talabarte de segurança anti-queda, tá? Isso aqui é um talabarte duplo, tá? Um elemento de conexão entre cinturão paraquedista e um ponto de ancoragem. O talabarte de segurança pode ser confeccionado em corda sintética, cabo de aço, fita sintética ou corrente, tá? Vai depender muito da tua necessidade, tá? de utilizações. Aí na imagem tu vê aí os pontos de conexão com a estrutura, tá? Os pontos de conexão com o cinturão, tá? Então isso aqui é um talabarte duplo tipo Y, tá? Isso aqui é um talabarte de posicionamento, tá? Isso aqui geralmente é um elemento de conexão entre um cinturão abdominal e um ponto de ancoragem, de maneira a construir um suporte para posicionamento ou restringir a movimentação, evitando assim que um indivíduo alcance zonas onde exista um risco de queda em altura, tá? Então, isso aqui também é um modelo de um talabarte, tá? A gente chama aí um talabarte de posicionamento com regulagem e um talabarte de posicionamento simples, tá? Então você tem esses dois tipos de talabartes aí de posicionamento, o de regulagem e o de simples. Dispositivo de trava-queda, também que é importantíssimo na atividade de altura, tá? O dispositivo de trava-queda é de segurança para a proteção do usuário contra a queda em operações com movimentação vertical ou horizontal, tá? Também é
É importante a sua utilização no dia a dia também, isso daí, o trava-queda, dependendo da sua atividade. O operário pode movimentar-se no plano horizontal, tá? Ou vertical também, assim como subir e descer escadas, rampas e pilhas de materiais, sem o risco de queda, tá? O cabo retrátil nunca fica frouxo devido à ação de uma mola de retorno. Havendo um movimento brusco, tropeço ou desequilíbrio do operário, o equipamento trava-se imediatamente e evita a queda de pessoas, tá? Pode ser usado fixo num ponto acima do local de trabalho ou pode ser um local horizontal também, por um tripé, tá? Então são várias formas que você pode estar utilizando ele também aí, tá? É... Isso aqui é uma imagem aqui de um trava-queda para uso de linha flexível, tá? Lembrando que essa linha para instalação do trava-queda aí, ela pode ser de cabo de aço de 8 milímetros ou pode ser de corda de 12 milímetros, tá? Outro modelo aqui também, tá? Outro modelo de trava-queda. O trava-queda retrátil, tá? Esse é um trava-queda muito utilizado na atividade, tá? Equipamento desenvolvido para um elemento de amarração retrátil, possui uma função de liberação, de retrocesso automático e de bloqueio caso de queda. Também é um equipamento bastante utilizado na atividade em altura também, tá? Outro modelo também é que a gente tem as imagens aí, né? Uma pessoa fazendo um trabalho num tanque, em cima de um caminhão tanque aí, e tá utilizando o trava-queda retrátil aí, tá? Fixação do trava-queda, tá? O trava-queda deve ser fixado sempre acima do trabalhador em um local que exista aí um mínimo de 1.200 quilos, tá? Então esse é um limite geralmente que é utilizado aí, tá? Lembrando que todo o trabalho, todo o equipamento que você for utilizar no trabalho à altura, ele tem um limite aí de, de peso, né? Quanto ele suporta. Todo equipamento tem um limite que ele suporta para estar especificado tá especificado sempre no equipamento. Deslocamento horizontal do trava-queda, uma imagem para vocês só para ter conhecimento aí. Deslocamento vertical do trava-queda aí, tá? Tá vendo o rapaz subindo a escada aí, o colaborador subindo a escada, fazendo uma manutenção. É dessa forma que é utilizado aí. A manutenção do trava-queda também é importante. Geralmente, antes de você utilizar o trava-queda, você tem que fazer algumas verificações aí. Ver como está o estado do cabo retrátil, tá? Você tem que ver também o travamento do cabo após a utilização, tá? Então é bastante importante vocês também dar essa manutençãozinha aí. Tem que ser feita uma manutenção aí para poder manter o equipamento seguro aí. Absorvedor de energia, tá? Através de sua deformação controlada, esse equipamento absorve uma parte importante de energia de queda. Sem ele, essa energia do impacto será transmitida diretamente ao corpo do trabalhador. Isso aqui serve para minimizar o impacto, tá, da sua queda. Caso você venha ter uma queda na atividade de altura, isso aqui vai minimizar o impacto teu, tá? Um talabarte com um comprimento acima de 0,9 precisa obrigatoriamente possuir um ABS, tá? Que é o absorvedor de energia, que atende a NBR 14.629. Aqui são alguns modelos de mosquetões, tá? Mosquetões que a gente faz são os conectores aí, tá? A gente tem vários tipos de modelos aí. Os mosquetões geralmente são peças metálicas, tá? Arredondadas com fechos, utilizado para conectar em materiais de salvamentos, cordas, fitas, grampos, cadeirinhas. Pode ser de aço, alumínio, ou de alumínio pode apresentar micro fissuras com quedas, tá? Isso aqui são alguns modelos que vocês vão encontrar no dia a dia aí.
Mosquetões de conexões também tem aí os formatos, né? Tem o formato Delta, em D, tá? Que geralmente é o mais encontrado, se encontra no dia a dia aí também aí, tá? Todos eles são de fechos, roscas, molas, tá? E tem alguns que é automático também, tá? Então, pessoal, essa aqui é a segunda aula que eu tô passando para vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Estou procurando me aperfeiçoar mais aí, tá? Eu sou da área da segurança do trabalho, tá? Já trabalho aí muitos anos na área. Tô passando para vocês um pouco do meu conhecimento, tá? Espero estar ajudando vocês aí no dia a dia aí, tá? Eu tenho mais aulas ainda, eu não finalizei ainda o trabalho em altura, tá? Isso aqui é apenas a aula 2 e espero daqui eu vou estar passando para vocês a aula 3 também, que vai ser bastante importante aí, de funda importância aí para quem está buscando informações aí ou se aperfeiçoar, tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, entendeu? Conheça nossa página aí, conheça nosso site, tá? Artigiro Cursos, tá? Lembrando que a gente tem no nosso site lá, a gente tem alguns cursos voltados aí NR35, trabalho de altura, NR33, espaço confinado, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre algumas atividades voltadas à segurança do trabalho aí. Beleza, pessoal? Um abraço, fica com Deus aí, até a próxima aula, a aula 3 aí. Obrigado.